Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E antes de começar o vídeo eu quero saber, você tá bem? Sua família tá bem? Tá tudo bem? Se não tá, vai ficar em nome de Jesus. Tudo na vida passa, graças a Deus, né? Gente, hoje o tema é um tema muito abençoado que o Senhor me deu em um momento difícil que eu estava passando e eu quis trazer para vocês para compartilhar essa palavra do Senhor. Vai ser uma bela pregação aqui, porque a palavra é forte e tem vários pontos que eu quero destacar dentro dessa palavra que o Senhor me deu. Então pega a sua Bíblia e abre lá em Hebreus no capítulo 12. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 3 que diz assim: Assim nós temos essa grande multidão de testemunha ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como ele suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Essa palavra é uma palavra muito impactante para mim, porque eu tenho passado por um processo difícil e que mais lá na frente eu vou trazer para vocês, porque eu acredito que você vai ser um testemunho. E muitas coisas aqui nesses 3 versículos me chamam a atenção. Aqui o Senhor, ele fala sobre alguns pontos que é muito importante. E o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é no versículo 1, que ele diz assim: portanto, a parte final do versículo, ele diz: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Tudo que nos atrapalha. E o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr. E eu destaquei aqui, fiz aqui um estudo, né? Porque estudar a palavra do Senhor é importante e é fundamental. Não só porque eu gravo vídeo para vocês, mas porque é crescimento espiritual quando a gente medita na palavra do Senhor. O salmista, ele diz que medita de dia e de noite na palavra do Senhor. Não é só você ler e pronto, já bati o ponto, já li, já li meu versículo, meu capítulo do dia, mas é você meditar naquilo que o Senhor está falando com você. E foi isso que eu fiz nesses 3 versículos de Hebreus. E a primeira coisa que o Senhor nos trata aqui é: deixe tudo que lhe atrapalha. É importante que quando a gente começa a servir ao Senhor, a gente deixe muitas das coisas. Por exemplo, quando a gente se converte, a gente vem para a presença do Senhor sujo, cheio de coisas que a gente acreditava que era verdade, que era o certo, que estava tudo bem, que não tinha nada a ver, e a gente descobre através da palavra do Senhor que não é bem assim, que aquele pecado, aquela vida que a gente estava tendo antes, do nada a ver, nos afastava do nosso Criador e do nosso Pai, do nosso Senhor. Então, a partir dali é necessário que a gente comece a deixar tudo que nos atrapalha de servir ao Senhor. Só que essa renúncia, ela não é necessária apenas no início da nossa caminhada com o Pai. Essa renúncia é necessária todos os dias. Então, todos os dias a gente tem que ver se tem algo em nós ou material que tem sido uma coisa que nos atrapalha de servir ao Senhor. Por exemplo, se a série que você está vendo te atrapalha de você ter momentos com o Senhor porque você quer zerar a série toda em um dia, é uma coisa que te atrapalha. Então você tem que ter controle sobre isso e dominar isso, em que você tenha tempo para a série, mas principalmente para o Senhor. Então a gente precisa ter um olhar crítico e pensar: o que me atrapalha de servir ao Senhor? O que
hoje, na minha vida, serve de empecilho para que eu me aproxime da presença de Deus, para que eu mergulhe na presença do Senhor e naquilo que o Senhor tem para mim. Porque muitas das vezes passa despercebido, caímos na rotina e não percebemos que muitas coisas têm atrapalhado a gente de servir ao Senhor como o Senhor quer e não como a gente quer, porque como a gente quer é meio defeituoso às vezes, né? A gente não dá o melhor da gente, a gente dá uma parte e acha que já tá legal, mas não, o Senhor quer que a gente dê cada vez mais. A gente tem que cada vez ser melhor para o Senhor. E a nossa entrega, a nossa busca tem que ser cada vez melhor. Então a gente precisa olhar e analisar o que está permitindo atrapalhar a nossa busca, a nossa entrega ao Senhor. E aí ele continua falando, e o pecado que se agarra firmemente em nós. Então a gente precisa deixar aquilo que nos atrapalha, seja série, seja celular, seja às vezes o trabalho, seja outras coisas. Quando eu digo trabalho, eu não estou dizendo para você largar o seu trabalho e ficar 24 horas lendo a Bíblia e orando. Não, se o Senhor não te pedir isso, não é isso. Mas é você saber que você tem o Senhor em primeiro lugar. Você vai ter um momento do seu trabalho, mas você precisa ter um momento com o Senhor. Então a gente precisa ter essa percepção de que ela diz para tirar tudo que está atrapalhando, mas é 100%? Como que é esse tirar? Como é tirar isso que nos atrapalha, deixar de lado? Então a gente tem que ter essa maturidade para perceber e equilibrar as coisas na nossa vida, sabe? Não é você deixar o trabalho, mas é você saber equilibrar. Chegou em casa, deixa o trabalho no trabalho e chega em casa, tem um momento com o Senhor. Não fique no trabalho, saia do trabalho, tire a mente do trabalho, entende? Então a gente precisa ter essa percepção. E ele diz, e o pecado que se agarra firmemente em nós. Gente, a nossa carne, parece que o pecado e a nossa carne é como se fosse um imã que um puxa o outro. E o inimigo, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe da nossa vulnerabilidade, ele sabe do que a gente gosta, do que a gente não gosta, porque ele observa a gente. Então, a gente precisa perceber que os pecados, eles precisam ser cada vez menos praticados por nós. Como a minha pastora diz, ela diz que o pecado é como quando a gente cai sem querer na rua. É um escorregão, você cai, logo você levanta e você segue, você não fica ali caído. Ou seja, é um acidente, não é algo que você acorde e pense, hoje eu vou pecar muito, depois eu vou pedir perdão ao Senhor e tá tudo certo. Deus não vai jogar meu pecado no mar do esquecimento. Não, meu amor, não é isso. Você tem que cada vez buscar pecar menos, cada vez viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade é uma vida de renúncia, é uma vida de deixar as coisas, o pecado de lado e fazer a vontade de Deus. Então, há uma necessidade que a gente deixe o pecado de lado, porque a palavra do Senhor, o Senhor nos diz que Ele é santo e há necessidade que a gente venha viver uma vida de santificação. A gente não vai ser perfeito aqui, não vamos ser perfeito aqui, mas a gente não pode pegar isso como uma desculpa e pensar, se eu pecar tudo bem, tá tudo bem, eu não vou ser perfeita aqui mesmo, Deus vai me perdoar, tudo bem. Não, é você olhar e você pensar, caramba, pisei na bola, não posso fazer isso, e mudar a sua atitude, porque às vezes a gente se pega nesse discurso de, eu não vou chegar à minha perfeição, eu não vou deixar de pecar 100%, então tá tudo bem de vez em quando eu pecar, porque os profetas, as pessoas que estavam lá na Bíblia também pecaram, né? Mas, por exemplo, Davi pecou, adulterou? Pecou, adulterou, mas depois você não vê Davi adulterando e pecando de novo. Ele mudou o comportamento dele, aquilo que ele fez, que ele pecou contra Deus e ele viu que foi um pecado gravíssimo perante ao Senhor, ele não cometeu mais, então teve uma mudança de atitude, sabe? Então quando a gente peca, a gente precisa ter uma mudança de atitude, não voltar ao vômito e voltar a praticar as mesmas coisas, porque o pecado é como se fosse um imã. E o diabo, ele vai jogar as coisas dele para que a gente venha pecar. Então a gente precisa ter discernimento e ter uma vida de oração, de jejum, de busca, de leitura da palavra do Senhor, para que o nosso espírito ele ganhe força para que a gente lute contra aquilo que nos atrapalha de servir ao Senhor e lute contra o pecado que é como um imã puxando a gente para aquilo dali, porque é prazeroso. O pecado, infelizmente, ele é prazeroso para a nossa carne. Então a gente precisa ter isso na nossa mente, de que a gente tem que
de que a gente tem que cada vez mais e mais e mais fugir do pecado, ter raiva, ter ódio. Gente, a gente tem que ter raiva, tem que ter ódio do pecado, porque ele atrapalha a gente, porque ele nos separa do Senhor. Então a gente tem que ter ódio, tem que ter raiva, tem que se enfurecer contra o pecado, porque ele atrapalha que a gente se aproxime cada vez mais do Senhor. Então o pecado, à medida que a gente peca mais longe do Senhor a gente vai ficando, porque o Senhor é santo. Então a gente precisa pecar cada vez menos, então cuidado com o pecado. E ele continua falando, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Então a gente está correndo, a gente tem que estar em movimento, lutando contra o pecado, dizendo não o pecado, colocando de lado aquilo que não deixa com que a gente sirva ao Senhor firmemente e continuando sem desanimar. Vai ter dia que a gente não vai estar lá naquela disposição? Vai ter dia. Todo mundo vai ter esse dia. Mas o importante é a gente não desistir, sabe? Não desistir. Não desanimar completamente, entregar os pontos e falar, não, eu sou pecador mesmo, eu vou viver essa vida, o Senhor que me perdoe, e cair no mundão. Não, a gente não pode ter essa atitude. Então, a nossa tendência é desanimar. E quando pecamos, ajuda nesse desânimo. O pecado fortalece a nossa carne, o domínio dela, e enfraquece o espírito, o que faz com que venhamos desanimar. E quando tiramos os olhos de Cristo, é mais fácil que esse desânimo nos paralise. E a pessoa que está muito desanimada perde a vontade de tudo. Então, o desânimo, ele é muito perigoso na nossa vida e na nossa caminhada com Cristo, porque quanto mais a gente desanima de uma coisa, menos vontade a gente vai ter de fazer. Por exemplo, se você começa a desanimar do seu trabalho, vai ser muito difícil você ter uma motivação para continuar trabalhando, sabe? Como você era no início da sua carreira. Então, é a mesma coisa na caminhada com o Senhor. Se a gente vai desanimando, permitindo que o desânimo vá ganhando força, se a gente cada vez menos ora, cada vez menos busca o Senhor, cada vez menos jejua, lê a palavra, o nosso espírito ele vai enfraquecendo, a nossa carne vai ganhando força, o pecado vai ganhando força e a gente vai desanimando e automaticamente a gente vai começando a paralisar. E aí o desânimo ele vai aumentando, até o dia que você não tem mais nenhuma vontade de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, buscando ao Senhor. Então, é contra isso que a gente tem que lutar, contra o desânimo, contra o pecado, contra o que nos atrapalha de servir ao Senhor, de colocar Ele em primeiro lugar. Então, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é Ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por conta da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito de Deus. Lá no versículo 2 diz isso. E aqui eu quero destacar com você o ponto em que diz olhos fixos em Jesus. Quando olhamos para ele, a tendência é a permanecer, é não desistir, é ganhar força de forma inexplicável. Olhar para ele nos livra de muitas coisas, da queda, como por exemplo Pedro ao andar sobre o mar. Enquanto ele fixava o olhar em Jesus, ele ficou de pé. Mas quando ele tirou os olhos, então ele caiu, pois as circunstâncias, o medo da tempestade lhe fez cair. Devemos buscar fixar os olhos em Jesus de forma constante, pois só assim ficaremos de pé. Então, Pedro, ele é um exemplo para a gente de que se a gente olha para o lado, se a gente não está com o olho fixo em Jesus, a gente cai, a gente esmurece, a gente começa a desanimar, a gente às vezes começa a pensar, vai dar ruim, não vai dar certo, e aí a gente começa a ficar naquelas neuras que vem na nossa cabeça, naquele caos, naquela guerra na nossa mente. Então, aqui o Senhor está falando, fixa o olho em Jesus, porque quando a gente fixa o olho em Jesus, a gente não vai ficar olhando para os lados, a gente só tem que olhar para Ele, para cima, para Ele, para o Senhor, e não para os lados, e não para baixo. A gente tem que olhar para aquele que nos promete, nos garante a vitória, nos garante a promessa. Porque se a gente fica olhando para outras coisas, a gente realmente vai desanimar. Tem a tendência a desanimar, tem a tendência a paralisar, como Pedro, ao olhar para a tempestade, para o mar, vendo que aquilo ali era impossível ao olhar humano. Então, ele afunda.
E quantas vezes eu e você, muitas das vezes, caímos, desanimamos, porque a gente olha para as circunstâncias. Eu sou um exemplo disso, que eu tenho passado momentos muito difíceis que eu parei e fiquei olhando para a dor e para o medo e eu fiquei, meu Deus, e numa dor, numa tristeza, num desânimo, até que o Senhor veio e toma ali uma palavra, uma lapada com a minha palavra e eu me reergui de novo, sabe? Tô aqui na luta, na guerra, do lado do Senhor com o meu lado. Então a gente precisa se levantar e fixar os nossos olhos em Jesus. Vai ter momento que a gente vai, às vezes, cair como Pedro? Vai, porque a gente é humano. Mas a gente não pode desistir e ficar prostrado. A gente tem que se levantar. Outro ponto que eu quero destacar nesse versículo é: a fé começa nele e ele a aperfeiçoará. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos crer em Cristo. Então a fé começa nele e ele irá aperfeiçoá-la em nós. É por isso que a importância de fixar os olhos nele, pois nele teremos fé que ele fará o impossível se tornar possível. E principalmente é que não seremos derrotados pelo diabo, mas ele é mais poderoso que o nosso inimigo. Então, Jesus ele vai aperfeiçoar a nossa fé na caminhada com ele, e é por isso que a gente tem que fixar os nossos olhos nele, fixar os olhos no maior modelo de servo, de filho que já existiu, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é aquele que é o modelo para que a gente não venha viver uma vida de pecado e de desistência, mas uma vida onde a gente é sustentado e a gente tem os olhos fixos nele, porque ele vai aperfeiçoar, vai aumentar, vai sustentar a nossa fé. Amém? E outro ponto aqui que eu quero abordar: a cruz não lhe fez desistir. Se a gente olha para a cruz, a gente provavelmente iria desistir. Se a gente olha pelo processo que a gente vai passar antes de uma vitória, a tendência é a gente desistir, porque a gente vai olhar para a dor, a gente vai olhar para a dificuldade de chegar ali, sabe? Mas o que me chama a atenção no versículo 2 é que diz que Jesus, ele não olhou para a cruz, ele olhou para a promessa, para a alegria da promessa que iria vir. Ele não olhou para o processo doloroso que ele iria passar e ele não olhou para a cruz que o faria desistir, mas ele olhou para o Pai. A sentença da cruz foi a pior que alguém poderia ter: dor, humilhação, ódio, pecado, sem a presença do Pai e daí por diante. Mas Cristo mostra que nem mesmo isso tudo lhe fez desistir de cumprir o propósito do Pai. Cristo foi fiel a Deus até o último segundo, e a palavra nos mostra que ao invés dele olhar para a morte de cruz e desistir, ele fez o contrário. Ele olhou para a alegria que lhe foi prometida. Então, ele olhou para aquilo que viria após a sua crucificação, né? E isso foi o que nos salvou, e isso deve ser, como a palavra que nos instrui, isso deve ser algo para que a gente leve todos os dias da nossa vida, de que Cristo não desistiu, e a gente não pode desistir, a gente não pode desistir. E eu falo isso até para mim, eu não posso desistir, a gente não pode desistir, porque Cristo não desistiu, ele olhou para o resultado daquela cruz. A gente tem que olhar para o resultado dos processos que um momento irão terminar, para as vitórias, para as promessas que irão chegar. A gente tem que olhar para o resultado de um dia estar ceando com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, de estar todo mundo ali reunido nos céus, de estarmos reunidos com o Pai. Então a gente tem que olhar para Ele, não para as circunstâncias, não para o problema, porque se a gente olha para o problema, a gente vai parar. Se a gente olhar para o processo, a gente vai parar. Mas a gente tem que olhar para a alegria que nos é prometida. A alegria que lhe foi prometida mostra para nós que Cristo se importou com o que realmente importava, ou seja, o que vinha depois, o que lhe foi prometido, e não para a sua dor e circunstância. Isso lhe fez viver não só a dor, mas a promessa do Pai, que hoje está sentado ao lado direito de Deus. Ele está e viverá a eternidade da alegria que lhe foi prometida. Quando olhamos para a dor que sentimos no processo, nos faz sentir mal. Mas a lição de Jesus é que olhamos para a alegria do que lhe foi prometido. Então a gente precisa olhar para a alegria daquilo que Deus prometeu. Se Deus prometeu um casamento abençoado, você vai ter um casamento abençoado. Se Deus prometeu um emprego,
Deus vai te dar um emprego. Então a gente precisa olhar para o resultado, aquilo que Deus prometeu e não o processo. Eu sei que é difícil, é muito difícil, mas a gente precisa tentar a cada dia e pedir ao Senhor isso. Senhor, me ajuda a fixar o olho no Senhor, me ajuda a fixar o olho na alegria da promessa que o Senhor tem me prometido, em nome de Jesus. Pois é assim que permaneceremos firmes nos processos e assim viveremos as promessas que Deus tem nos prometido. Então, olhemos para a alegria da promessa e para o nosso Jesus, que a gente vai conseguir chegar lá, amém? E no versículo 3, para a gente finalizar, diz: pensem no sofrimento dele, como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem e nem desistam. Pense no sofrimento de Jesus. Jesus passou por muitos sofrimentos que são relatados na Bíblia e sabe o que é sofrer, sentir dor, sentir o ódio das pessoas em relação a ele. Porém, nada disso lhe fez desistir, sendo paciente em cada momento difícil, sempre em oração ao Pai. Jesus mostrou que, mesmo sendo divino, foi humano e suportou todo o processo pelo propósito e mandamento. Olhe para ele e tudo o que ele passou sem desistir. Se olhar para ele, certamente você resistirá e chegará ao propósito de Deus para você. Então a gente precisa olhar para ele, que a gente vai chegar aonde ele tem preparado para nós, aquilo que Deus tem guardadinho lá pra gente, esperando que a gente esteja pronto. Uma frase que as pessoas falam: não chegou ainda, não está demorando, Deus está caprichando. Mas a verdade é que a gente que precisa estar pronto para aquilo que Deus tem para dar para nós, a gente que precisa estar maduro o suficiente, sábia o suficiente para que a gente venha dar conta das bênçãos que o Senhor tem para nós, porque eu acredito que os pais, quando eles querem dar algo para os seus filhos, eles querem dar logo. Mas o que impede é dos filhos estarem prontos para receber aquilo ali. Não tem como uma criança de 1 ano receber, por exemplo, uma bicicleta. Ela ainda não está preparada para andar de bicicleta, ela ainda está aprendendo a andar, ainda ganhando ali equilíbrio. Então ela não está pronta, não está madura, o corpo dela não está maduro o suficiente para aquilo dali. Então é a mesma coisa com a gente. Deus, ele está caprichando, mas não naquilo que ele está fazendo, mas em nós, porque a gente precisa estar pronto para viver as promessas e os planos que ele tem para nós. Então, eu vou ler a conclusão para a gente finalizar esse vídeo, que diz assim: através de Hebreus podemos ver que naquele tempo nossos irmãos passaram por lutas, as quais tentaram fazer eles desistirem. E é assim conosco. Lutas que parecem não ter fim. Perseguições, até mesmo de quem menos esperamos. Dificuldades, humilhações, seja o que for, que estamos passando. Cristo nos entende. Ele sabe o que é sofrer e bem mais do que eu e você. Então, não permita que o pecado, as lutas, as perseguições, o desânimo, as dificuldades financeiras, palavras contrárias, te impeçam de viver a plenitude de tudo que Deus tem preparado para você. Vá sem força, mas vai. Vá chorando, mas vai. Vá se sentindo fraca, mas vai. Só não desiste. Só não desiste. Pois quem hoje está te dando essa ordem é Deus. Não pare, não desista, não desanime. E você viverá a alegria da promessa, porque Deus é fiel. Amém? Eu quero falar de novo isso daqui, ó. Pois quem hoje está falando com você e está lhe dando essa ordem é Deus. Não pare, não desanime e não desista. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você. Isso aqui quem está falando é o Senhor que está falando com você. Não pare, não desanima. Vai vir muitas coisas para te fazer desanimar, para te fazer parar. Mas confie no Senhor, confie na palavra que Ele tem de encorajamento para nós. Às vezes a gente é fraco, às vezes a gente é medroso. Eu às vezes sou muito medrosa. Às vezes a gente não desanima com os problemas. Às vezes a gente é ansioso, mas o importante é o que eu falei aqui. Tá chorando, mas vai. Tá fraco, mas vai. Não para. Mesmo se arrastando, mas vai. Porque se a gente parar para voltar a caminhar, nem que seja se arrastando, é muito difícil. O importante é que a gente vá, não importa a velocidade, mas a gente precisa continuar caminhando com Cristo,
olhando para Ele, para que a gente venha viver a plenitude de tudo que Deus tem para nós. Amém? Então essa é a palavra, eu espero que Deus tenha falado com você. Deus falou muito comigo através dessa palavra, tá falando de novo aqui, eu gravando para vocês. Não desistam, porque a vitória vai chegar, o Senhor é contigo e quem te prometeu é fiel para cumprir todas as coisas. Amém? Você vai viver a plenitude, vai viver tudo na totalidade, como diz aquele louvor, vai viver a totalidade da promessa e de tudo que Deus tem preparado para você. E a maior recompensa que é estar nos céus com o Senhor, ceando com o Pai, que essa é a nossa maior recompensa. Amém? Espero que a palavra do Senhor, que o Senhor tenha falado com você. Compartilhe esse vídeo, curte, comenta, para ele chegar em outras pessoas e essa palavra impactar outras vidas também. Amém? Um beijo, até o próximo vídeo. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E não esquece que o Senhor te ama. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe.